Existe um momento na vida em que o barulho do mundo diminui e sobra apenas o som dos próprios pensamentos. É nesse ponto que o recomeço se apresenta. Não com aplausos, não com clareza, não com promessas fáceis, mas com perguntas. Perguntas que machucam, perguntas que cansam, perguntas que ninguém consegue responder por você. Recomeçar não acontece quando tudo está organizado. Ele nasce quando algo dentro de você se recusa a morrer, mesmo depois de tantas tentativas frustradas. Talvez você esteja exatamente aí agora, tentando entender em que ponto se perdeu, onde foi que a fé enfraqueceu, quando foi que a confiança em si mesmo começou a ruir. E o mais difícil não é cair. O mais difícil é levantar carregando o peso daquilo que não deu certo. Há uma dor silenciosa no recomeço que quase nunca é reconhecida. A dor de olhar para trás e perceber que você não é mais a mesma pessoa, que alguns sonhos ficaram pelo caminho, que certas portas não se abriram como você esperava. Muitos acreditam que Deus só se manifesta quando há vitória visível, quando tudo faz sentido, quando os planos funcionam. Mas essa é uma visão incompleta da fé. Deus não se revela apenas nos começos bonitos. Ele se revela, sobretudo, nos recomeços necessários, aqueles que nascem da queda, da frustração, da decepção consigo mesmo. É exatamente aí que Ele se faz presente, mesmo quando você não sente, mesmo quando tudo parece silencioso demais. Talvez você esteja se perguntando se ainda há espaço para você naquilo que Deus planejou. Se depois de errar, desistir, se perder, ainda é possível caminhar com esperança. Essa dúvida não afasta Deus. Pelo contrário, ela revela um coração que ainda busca, ainda questiona, ainda deseja continuar. A fé verdadeira não é a ausência de medo, é a decisão de seguir mesmo com medo. E o recomeço é a expressão mais honesta dessa fé. Não é força, é entrega. Não é certeza, é confiança construída passo a passo. Deus não exige que você tenha tudo resolvido para caminhar com Ele. Ele não espera que você esteja inteiro para começar algo novo. Ele caminha com pessoas quebradas, cansadas, confusas. Pessoas que não têm respostas prontas, mas têm disposição para dar mais um passo. O erro de muitos é acreditar que precisam se consertar antes de voltar para Deus. Mas o recomeço espiritual não começa quando você se torna forte. Ele começa quando você reconhece que precisa de ajuda. E isso não é fraqueza. Isso é maturidade espiritual. Se você sente que chegou ao limite, saiba que o limite humano não é o limite de Deus. Aquilo que parece o fim pode ser apenas o ponto onde Ele assume o controle de forma mais profunda. Recomeçar não significa apagar o passado. Significa permitir que Deus ressignifique tudo o que foi vivido. Nenhuma dor desperdiçada, nenhuma lágrima ignorada, nenhum esforço esquecido. O recomeço é Deus dizendo que a sua história ainda está em andamento, mesmo quando você acreditou que tudo havia acabado. Esta jornada que começa agora não é sobre acelerar processos, nem sobre criar expectativas irreais. É sobre aprender a caminhar novamente, com mais consciência, mais humildade e mais dependência de Deus. Antes de qualquer mudança externa, algo precisa ser realinhado dentro de você. E é exatamente isso que vamos construir juntos, passo a passo, com verdade, sem máscaras, sem frases vazias. Porque quando Deus está presente no recomeço, até o chão onde você caiu se transforma em base para algo novo. E o próximo passo dessa jornada começa quando você entende o peso real de começar de novo. Começar de novo não é apenas tomar uma decisão externa, é enfrentar um processo interno que quase ninguém vê. Existe um peso silencioso que acompanha quem recomeça. Um peso que não aparece nas palavras, mas se manifesta no corpo, no cansaço constante, na mente que revisita o passado em busca de respostas que já não existem. Recomeçar exige atravessar um território onde a comparação se torna tentadora e a culpa tenta assumir o controle. Você olha para a própria história e se pergunta por que demorou tanto, por que não percebeu antes, por que não foi diferente. Esse diálogo interno pode ser cruel,
porque ele mistura arrependimento com medo e cria a sensação de que você está sempre em atraso. Há também o peso do olhar dos outros. Recomeçar expõe escolhas, erros, mudanças de rota. Muitas vezes você sente que precisa se justificar, explicar, provar que ainda é digno de confiança. Isso cansa. Cansa porque, no fundo, você mesmo ainda está tentando se entender. Deus, porém, não se relaciona com você a partir das expectativas alheias. Ele não mede sua fidelidade pelo ritmo dos outros, nem compara sua caminhada com a de ninguém. O que para o mundo parece instabilidade, para Deus pode ser amadurecimento. O recomeço não é um sinal de fraqueza espiritual. É um sinal de sensibilidade ao que precisa mudar. Existe um tipo de luto escondido nesse processo. O luto daquilo que você imaginou que seria e não foi. O luto de versões suas que já não fazem mais sentido, mas que ainda habitam a memória. Ignorar esse luto só aumenta o peso. Deus não pede que você finja força. Ele permite que você sinta a perda, porque só quem reconhece o que perdeu consegue receber algo novo. O problema não é carregar o peso por um tempo. O problema é acreditar que esse peso define quem você é. Ele não define. Ele apenas revela que algo está sendo transformado. Talvez hoje você esteja tentando avançar, mas se sente lento, inseguro, sem a mesma confiança de antes. Isso não significa que você regrediu. Significa que agora você enxerga a vida com mais verdade. O recomeço tira as ilusões, mas fortalece as raízes. Ele ensina a caminhar com mais cuidado, mais dependência, menos arrogância. E isso tem valor espiritual profundo. Deus trabalha melhor em terrenos onde a autossuficiência já não domina, onde o coração aprendeu que não controla tudo, mas pode confiar. O peso invisível de começar de novo também inclui o medo de errar outra vez. Esse medo paralisa. Faz você hesitar, adiar decisões, duvidar de si mesmo. Mas Deus não constrói o futuro punindo o passado. Ele constrói o futuro restaurando a identidade. Você não é a soma dos seus erros. Você é alguém em processo, alguém sendo conduzido. O recomeço não pede perfeição. Ele pede sinceridade. E quando a sinceridade se estabelece, Deus começa a aliviar o peso, não retirando os desafios, mas fortalecendo você para atravessá-los. Há um momento em que você precisa entender que não foi abandonado no meio do caminho. Mesmo quando tudo parecia confuso, Deus estava presente, observando, sustentando, preparando algo que você ainda não conseguia enxergar. O peso que hoje parece excessivo pode ser exatamente o que está te ensinando a caminhar de forma mais alinhada com a vontade dele. E quando esse entendimento começa a nascer, algo muda. O peso não desaparece de imediato, mas deixa de ser um fardo solitário, porque você percebe que não está carregando isso sozinho. E quando Deus compartilha o peso, o próximo passo se torna possível. Existe uma ideia silenciosa que se infiltra na fé de muitas pessoas. A ideia de que Deus só se aproxima quando tudo está resolvido, quando a vida volta a fazer sentido, quando as decisões já estão claras. Mas essa ideia não nasce do Evangelho. Ela nasce do medo de se apresentar diante de Deus do jeito que se está. O recomeço desmonta essa ilusão, porque ele revela que quase nunca sabemos exatamente para onde estamos indo. E é justamente nesse estado de incerteza que Deus decide caminhar conosco. Ele não espera você chegar ao final para então se manifestar. Ele se revela no meio do caminho, no passo inseguro, na oração sem palavras, no silêncio que parece longo demais. Quando você começa de novo, muitas respostas ainda não existem. Você não sabe se vai dar certo, não sabe se fez a escolha correta, não sabe se terá força para continuar. Essa ausência de controle gera ansiedade. Mas Deus não constrói relacionamento baseado em controle. Ele constrói presença. A fé não é sobre antecipar o futuro, é sobre confiar na companhia de Deus no presente. E essa companhia muda tudo. Ela não elimina os desafios, mas transforma a maneira como você os enfrenta. Caminhar com Deus não significa ter garantias externas. Significa não estar sozinho internamente.
há algo profundamente espiritual no processo. Deus não apressa aquilo que precisa ser amadurecido. Ele respeita o tempo da reconstrução, porque sabe que recomeços apressados geram estruturas frágeis. Muitas vezes, você pede direção, mas Deus oferece presença. Você pede respostas, mas Ele oferece relacionamento. E isso pode frustrar no início, porque o coração quer segurança imediata. Mas aos poucos, você percebe que a presença de Deus sustenta mais do que qualquer explicação. É no processo que a fé deixa de ser teoria e se torna experiência viva. Talvez você esteja vivendo dias em que tudo parece comum demais. Nenhum sinal extraordinário, nenhuma mudança visível, nenhuma confirmação clara. Esses dias não são vazios, eles são formadores. É neles que Deus trabalha em silêncio, alinhando intenções, corrigindo motivações, fortalecendo aquilo que ninguém vê. O erro é acreditar que Deus só age quando algo impressionante acontece. Muitas das maiores transformações espirituais acontecem em rotinas simples, em decisões pequenas, em perseverança discreta. O processo não é um intervalo entre promessas. Ele é parte essencial da promessa. Caminhar com Deus no recomeço exige humildade para aceitar que você não controla o ritmo. Exige confiança para continuar mesmo quando não sente entusiasmo. Exige fidelidade nas pequenas escolhas. E Deus honra esse tipo de caminhada. Ele não abandona quem segue, mesmo sem clareza total. Pelo contrário, Ele se aproxima ainda mais. O recomeço não é o momento em que você prova sua força. É o momento em que você aprende a depender de Deus de forma mais profunda. Se hoje você sente que está no meio do caminho, sem respostas definitivas, sem sinais evidentes, saiba que isso não significa a ausência de Deus. Significa presença em construção. Ele está caminhando com você, mesmo quando seus olhos não percebem. E essa caminhada silenciosa prepara algo maior do que você imagina. Antes de falar sobre transformação, é preciso entender como Deus redefine aquilo que você chama de fracasso. É isso que começa a mudar sua visão no próximo passo dessa jornada. Fracasso é uma palavra pesada. Ela carrega culpa, vergonha e a sensação de que algo em você não foi suficiente. Quando um ciclo termina sem o resultado esperado, a tendência é transformar a experiência inteira em uma sentença sobre quem você é. Mas Deus não enxerga sua história dessa forma. Aquilo que você chama de fracasso, Ele enxerga como transição, não como punição, mas como redirecionamento. O problema não é errar. O problema é permitir que o erro defina sua identidade. Deus nunca fez isso com ninguém. Existe uma diferença profunda entre errar e se perder. Errar faz parte do caminho humano. Se perder acontece quando você acredita que não há mais retorno. O recomeço surge exatamente para confrontar essa mentira. Deus não escreve histórias lineares, sem interrupções. Ele trabalha com processos cheios de desvios, pausas e recomeços. E muitas vezes, o que parece um fim definitivo é apenas o encerramento de uma etapa que já não sustentava quem você estava se tornando. O fracasso, aos olhos de Deus, não é o ponto final, é o ponto de ajuste. Talvez você tenha se esforçado, orado, insistido, e mesmo assim as coisas não avançaram. Isso gera frustração, porque parece que Deus se manteve distante. Mas silêncio não é abandono. Muitas vezes, Deus permite que algo não funcione para preservar você de permanecer em lugares que já não alimentam sua fé, sua identidade ou seu propósito. O fracasso também protege. Ele impede que você construa sua vida sobre bases que não suportariam o futuro que Deus deseja revelar. Há lições que só se aprendem quando algo desmorona. O fracasso expõe motivações, revela dependências equivocadas, desmonta ilusões de controle. Ele tira a fé da superfície e a leva para um lugar mais profundo. E esse processo dói. Dói porque ninguém gosta de perder. Mas a perda não é desperdício quando Deus está envolvido. Cada queda carrega um ensinamento que prepara você para caminhar com mais discernimento. Deus não desperdiça dor.
ele transforma a dor em maturidade. Quando você permite que Deus redefina o fracasso, algo muda dentro de você. A culpa perde força. A vergonha começa a ceder. Você passa a entender que sua história não está comprometida porque um plano falhou. Pelo contrário, ela está sendo refinada. Deus não se surpreende com suas quedas. Ele já conhece seus limites, e mesmo assim, ele escolhe continuar caminhando com você. Isso não é permissividade. É graça que educa, que direciona, que restaura. Recomeçar depois de um fracasso não é voltar ao ponto inicial. É avançar com mais consciência. É carregar menos orgulho e mais verdade. É entender que Deus está mais interessado em quem você está se tornando do que nos resultados imediatos que você espera alcançar. O fracasso não encerra a jornada. Ele ajusta o caminho. E quando essa verdade se estabelece, você começa a perceber que o próximo passo não exige perfeição, mas fidelidade. A transformação verdadeira não acontece de uma vez. Ela se constrói em pequenos passos consistentes. E é sobre isso que precisamos falar agora. Existe uma expectativa equivocada de que o recomeço precisa ser grandioso, visível, marcante, como se Deus só agisse através de mudanças drásticas e decisões espetaculares. Mas a maior parte da transformação espiritual acontece longe dos olhos, no cotidiano simples, nos pequenos passos que quase ninguém valoriza. O recomeço verdadeiro não se sustenta em impulsos emocionais. Ele se constrói em escolhas repetidas, feitas mesmo quando a motivação é baixa e o entusiasmo não aparece. Dar um pequeno passo exige mais fé do que parece. Exige perseverança. Exige aceitar que você não verá resultados imediatos. Exige confiar que Deus está agindo mesmo quando nada muda externamente. Muitas pessoas desistem não porque não acreditam em Deus, mas porque esperam sinais rápidos demais. O silêncio de Deus entre um passo e outro pode parecer desanimador, mas ele é necessário. É nesse intervalo que a fé amadurece, que a dependência se aprofunda, que o coração aprende a caminhar sem precisar de confirmações constantes. Os pequenos passos também confrontam o orgulho. Eles revelam que você não controla o ritmo do processo, que não é possível pular etapas, que cada dia exige fidelidade. Deus valoriza a constância muito mais do que a intensidade passageira. Uma oração simples, feita com sinceridade, tem mais peso espiritual do que grandes promessas feitas no calor da emoção. Um ato de obediência discreto constrói mais do que declarações públicas sem continuidade. O recomeço se fortalece quando você aprende a honrar o ordinário. Talvez você esteja se sentindo frustrado por não avançar como imaginava, por ainda lidar com inseguranças, medos antigos, dúvidas recorrentes. Isso não significa que você está parado. Significa que está em processo. Deus não trabalha com pressa. Ele trabalha com profundidade. E profundidade leva tempo. Cada pequeno passo que você dá hoje prepara você para sustentar aquilo que ainda virá. O que é construído rápido demais costuma ruir com facilidade. Deus prefere edificar algo sólido, mesmo que leve mais tempo do que você gostaria. Os pequenos passos também ensinam disciplina espiritual. Ensina a buscar a Deus sem depender de emoções. Ensina a continuar mesmo quando o coração está cansado. Ensina a permanecer fiel quando ninguém está vendo. É nessa fidelidade silenciosa que Deus age com mais intensidade. Ele vê o que ninguém vê. Ele honra o que ninguém aplaude. E no tempo certo, aquilo que foi cultivado em silêncio começa a produzir frutos visíveis. Se hoje tudo o que você consegue fazer é dar um passo pequeno, isso é suficiente. Deus não pede mais do que você pode oferecer. Ele pede apenas que você não pare. O recomeço não exige velocidade, exige constância. E quando você entende isso, a caminhada deixa de ser um fardo pesado e se torna um exercício diário de confiança. A transformação que começa nos pequenos passos também prepara você para lidar com algo que muitos evitam admitir. A sensação de vazio espiritual que às vezes acompanha o recomeço. É sobre isso que precisamos falar a seguir. Há um ponto na jornada do recomeço que quase ninguém gosta de mencionar.
O momento em que você continua caminhando, mas não sente nada. A oração não provoca emoção. A fé parece distante. As palavras saem da boca, mas o coração permanece quieto. Esse vazio assusta, porque cria a impressão de que Deus se afastou justamente quando você mais precisava dele. Mas o silêncio espiritual não é abandono. Ele é um espaço de aprofundamento. Muitos foram ensinados a acreditar que a presença de Deus se manifesta sempre por meio de sentimentos intensos, sinais claros ou respostas imediatas. Quando isso não acontece, surge a dúvida: será que Deus ainda está comigo? Será que fiz algo errado? Será que este recomeço perdeu o sentido? Essas perguntas não são falta de fé. São sinais de uma fé que está sendo purificada. Deus não se limita às emoções humanas. Ele age mesmo quando você não percebe. E muitas vezes, ele trabalha de forma mais profunda exatamente quando o silêncio se instala. O vazio espiritual revela algo importante. Ele mostra que sua caminhada não está mais sustentada apenas por sensações. Você continua porque decidiu continuar. Você ora porque escolheu confiar. Isso é maturidade espiritual. Deus permanece quando as emoções vão embora. Ele permanece quando o entusiasmo diminui. Ele permanece quando a fé se torna uma escolha consciente, não um impulso emocional. O recomeço amadurece nesse terreno, um terreno onde você aprende a confiar sem precisar sentir. Talvez você esteja esperando uma confirmação clara, uma palavra específica, um sinal que diga que tudo vai dar certo. Mas Deus nem sempre oferece explicações. Às vezes, Ele oferece presença silenciosa. E essa presença sustenta mais do que qualquer resposta imediata. O erro é interpretar o silêncio como ausência. O silêncio, muitas vezes, é Deus ensinando você a escutar de outra forma. Não com ansiedade, mas com entrega. Esse período também confronta expectativas irreais sobre a vida espiritual. Nem todo dia será intenso, nem toda oração será profunda, nem todo passo será acompanhado de clareza. Isso não diminui o valor da sua caminhada. Pelo contrário, mostra que ela é real. Deus não busca filhos que dependem de sensações. Ele busca filhos que confiam, mesmo quando o coração está cansado. O recomeço passa por esse deserto emocional, porque é ali que a fé se torna mais firme. Se hoje você sente esse vazio, não se culpe, não desista, não volte atrás. Continue. Deus está mais perto do que você imagina. Ele vê cada passo, cada esforço, cada oração feita sem força. Nada disso passa despercebido. O recomeço não perde valor porque você se sente fraco. Ele ganha profundidade. E quando o coração aprende a permanecer mesmo no silêncio, algo começa a se alinhar internamente. É exatamente nesse ponto da jornada que a oração deixa de ser um pedido apressado e se torna um ato de entrega. Uma oração que não exige respostas imediatas, mas abre espaço para Deus agir de forma verdadeira. No próximo momento, vamos entrar juntos em uma oração de recomeço. Uma oração para quem está cansado, para quem sente medo, para quem decidiu continuar mesmo sem entender tudo. Prepare seu coração, porque quando a entrega é sincera, Deus responde. Deus, neste momento, eu me coloco diante de Ti do jeito que estou. Sem máscaras, sem explicações longas, sem tentar parecer mais forte do que realmente sou. Tu conheces cada pensamento que passa pelo meu coração agora. Conheces o peso que carrego, as tentativas que não deram certo, os medos que ainda insistem em permanecer. Nada em mim te surpreende. E é exatamente por isso que eu me aproximo. Porque sei que o recomeço verdadeiro não nasce da minha força, mas da Tua graça. Senhor, eu entrego a Ti tudo aquilo que precisei deixar para trás. Entrego os planos que não se cumpriram, as expectativas frustradas, as decisões que hoje eu não tomaria da mesma forma. Cura em mim o que ainda dói quando lembro do passado. Remove a culpa que tenta me prender ao que já passou. Ensina-me a olhar para a minha história com os Teus olhos, não com condenação, mas com misericórdia e propósito.
que eu não transforme meus erros em identidade, nem minhas quedas em sentença definitiva. Deus, eu confesso que tenho medo de começar de novo. Medo de errar outra vez. Medo de não ser suficiente. Medo de não ter forças para continuar. Mas hoje eu coloco esses medos diante de Ti. Não quero mais caminhar carregando o peso da autossuficiência. Quero aprender a depender de Ti de forma sincera, diária e real. Sustenta-me quando minhas emoções falharem. Fortalece-me quando minha fé parecer pequena. Lembra-me, nos dias difíceis, que Tu caminhas comigo mesmo quando eu não sinto Tua presença. Senhor, consagra este novo começo. Não como um ato impulsivo, mas como uma decisão consciente de confiar. Que cada pequeno passo seja guiado pela Tua sabedoria. Que eu tenha discernimento para não repetir caminhos que já não produzem vida. Que eu tenha coragem para obedecer, mesmo quando isso exigir paciência e humildade. Alinha meus desejos com a Tua vontade. Silencia em mim aquilo que me afasta de Ti e fortalece o que me aproxima do Teu coração. Deus, restaura dentro de mim a esperança que foi desgastada pelo tempo e pelas decepções. Não uma esperança ingênua, mas uma esperança madura, que sabe esperar, que sabe permanecer, que sabe confiar mesmo sem respostas imediatas. Que eu aprenda a valorizar o processo, a crescer no silêncio, a amadurecer nas pausas. Que este recomeço seja marcado não pela pressa, mas pela profundidade, não pelo medo do passado, mas pela confiança no que Tu ainda vais fazer. Eu coloco minha vida em Tuas mãos novamente. Meu presente, meu futuro, minhas decisões, meus limites. Caminha comigo nesta nova jornada. Corrige-me quando for necessário. Sustenta-me quando eu estiver fraco. Lembra-me todos os dias que eu não estou sozinho. Que este recomeço seja um ponto de encontro contigo. Um lugar onde a fé se renova, onde a identidade se fortalece e onde a paz começa a ocupar o espaço do medo. Em Teu nome, eu confio. Amém. Depois que a entrega acontece, algo começa a mudar de forma silenciosa, mas profunda. O recomeço deixa de ser apenas uma tentativa de sobreviver e passa a se tornar um caminho de reconstrução consciente. Você ainda não vê todas as respostas, mas já percebe que algo foi alinhado dentro de você. A esperança começa a surgir não como euforia, mas como firmeza. Uma certeza calma de que este novo tempo não será construído sobre medo, e sim sobre aprendizado, maturidade e direção. Deus nunca conduz um recomeço vazio de propósito. Quando Ele permite que algo seja reiniciado, é porque sabe que agora você está mais preparado para sustentar aquilo que antes talvez não conseguisse. As vitórias que estão por vir não nascem do acaso. Elas são fruto de tudo o que foi tratado em silêncio. Da fé que permaneceu quando ninguém viu. Das decisões pequenas que você tomou quando desistir parecia mais fácil. O recomeço não é um retorno ao ponto inicial. É um avanço com mais consciência, mais discernimento e mais dependência de Deus. Talvez você ainda esteja cercado por incertezas. Talvez os resultados ainda não tenham aparecido. Mas isso não significa estagnação. Significa gestação. Deus trabalha com processos que amadurecem antes de se manifestar. Ele fortalece raízes antes de permitir frutos visíveis. E quando as vitórias chegam cedo demais, elas se perdem com facilidade. O que Deus está preparando para você exige uma estrutura interior mais firme. E essa estrutura está sendo construída agora. Há conquistas que não virão para impressionar os outros, mas para confirmar aquilo que Deus já trabalhou em você. Vitórias que trarão paz, estabilidade, clareza e senso de propósito. Vitórias que não dependem de aplausos, mas de alinhamento. Você não está sendo preparado apenas para receber coisas novas, mas para se tornar alguém novo. E isso muda completamente a forma como você viverá cada conquista. O recomeço também ensina a celebrar de forma diferente. Você passa a valorizar cada avanço, cada porta aberta, cada resposta, por menor que pareça. Você aprende a reconhecer a mão de Deus nos detalhes. Aprende a agradecer não apenas pelo que chega, mas pelo caminho percorrido. Essa postura muda tudo, porque quem aprende a agradecer durante o processo
Permanece firme quando a vitória se manifesta. As próximas etapas da sua vida não serão construídas sobre pressa ou ansiedade. Serão construídas sobre confiança. Você não precisa antecipar o futuro para ter paz no presente. Basta continuar caminhando. Deus não começa algo que Ele não pretende sustentar. E se este recomeço chegou até aqui, é porque Ele já está à frente, preparando encontros, oportunidades, respostas e conquistas que farão sentido no tempo certo. Permaneça firme. Continue. Não diminua sua expectativa, apenas ajuste sua visão. As vitórias que estão por vir não serão apenas externas. Elas começarão dentro de você. Na forma como você pensa, decide, reage e confia. E quando o interior se fortalece, o exterior naturalmente se alinha. O recomeço não é o fim da luta. É o início de uma caminhada mais consciente rumo a tudo aquilo que Deus preparou. Chegar até aqui já diz muito sobre você. Significa que, mesmo cansado, mesmo ferido, mesmo sem todas as respostas, você decidiu continuar. A vida não é feita apenas de grandes começos, mas de recomeços silenciosos que moldam quem nos tornamos. Cada fase difícil, cada queda, cada pausa inesperada, carrega um convite escondido. O convite para viver com mais verdade, mais consciência e mais dependência de Deus. O recomeço não apaga o que foi vivido. Ele dá sentido ao que parecia perdido. Talvez, ao longo desta mensagem, você tenha se reconhecido em algumas palavras. Talvez tenha lembrado de momentos em que pensou em desistir, em fases em que acreditou que Deus estivesse distante. Mas hoje, você pode enxergar com mais clareza. Deus esteve presente o tempo todo, mesmo quando você não percebeu, mesmo quando tudo parecia parado. Ele estava trabalhando no interior, fortalecendo sua fé, ajustando sua visão, preparando você para caminhar de forma mais firme. A vida não exige perfeição, exige presença, exige coragem para levantar todos os dias e dar mais um passo, mesmo quando o caminho ainda não está totalmente claro. Deus não pede que você veja o futuro inteiro. Ele pede apenas que confie o suficiente para caminhar hoje. O recomeço é essa escolha diária. Escolher confiar. Escolher permanecer. Escolher não abandonar a própria história. E quando essa escolha é feita com sinceridade, Deus responde com direção, sustento e paz. Leve esta reflexão com você. Sempre que sentir medo de começar de novo, lembre-se de que Deus não abandona processos que Ele mesmo iniciou. Sempre que a insegurança tentar falar mais alto, lembre-se de tudo o que você já superou. Sempre que o passado tentar te prender, lembre-se de que ele não define o que ainda pode ser construído. O recomeço não é um sinal de fracasso. É um sinal de fé em movimento. Se esta mensagem falou com você, deixe seu like para que mais pessoas sejam alcançadas por essa palavra. Inscreva-se no canal para continuar caminhando conosco em reflexões, orações e mensagens de fé. Compartilhe este vídeo com alguém que esteja precisando recomeçar. E escreva nos comentários qual parte mais tocou o seu coração, ou pelo que você deseja oração. Sua participação fortalece este espaço e ajuda esta mensagem a alcançar ainda mais vidas.